Fala, sucesso! Tudo bem com você? Que bom te encontrar novamente. Sempre uma conversa, um bate-papo muito importante hoje. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas antes de apresentar a nossa convidada, quero, nesse momento, reforçar outro convite. Acesse aí a nossa página, acesse o nosso canal no YouTube, vale a pena, ativa as notificações, se inscreva para saber e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso podcast. Podcast que é apresentado na nossa TV Brasília, também na Clube FM, nas redes sociais dos Diários Associados. Hoje vamos ter a oportunidade de falar de um assunto muito comentado, as pessoas estão até um pouco preocupadas a respeito disso, em alguns momentos há uma desinformação, então o nosso objetivo aqui é esclarecer dúvidas e informar de verdade com quem entende do assunto e pode trazer ajuda para você e para toda a sua família. Estamos recebendo aqui no nosso Fala Sucesso a médica infectologista, doutora Valéria Paz, do Sírio e também da UNB, formada na UNB. Que bom que a senhora veio aqui para esclarecer todas as nossas dúvidas, doutora. Muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Períodos de muita preocupação para a humanidade, né? A gente vem numa pandemia aí da Covid e agora fala-se tanto da varíola dos macacos e tem que falar mesmo para as pessoas se informarem, né? O que é essa varíola, doutora? Varíola dos macacos? Então, na verdade é uma doença já muito antiga, tá? Ela já é descrita desde a década de 70, só que inicialmente ela era mais restrita a regiões da África, né? E aí quem apresentava essa doença eram mais pessoas que iam à África e saíam, voltavam de viagem, enfim. E agora o que aconteceu foi uma disseminação maior dos casos, né? E estamos observando aí essa disseminação global, mais de 30 mil casos no mundo, né? Então, uma situação em que realmente nós devemos nos informar e nos preocupar em nos prevenir. E por que esse nome, varíola dos macacos? Pois é, o coitadinho do macaco, ele é tão vítima quanto nós, né? Na verdade, ele foi a primeira vítima desse vírus e os primeiros casos tiveram origem no macaco. Então, ele foi o primeiro que adoeceu, né? Mas ele não é um reservatório, né? As pessoas não precisam ter essa preocupação, né? O reservatório, tem vários reservatórios na natureza, principalmente roedores, né? Enfim, mas o macaco foi o primeiro que adquiriu, então acabou dando nome à doença, né? Nós tínhamos aquela varíola antiga, né? Que já foi um problema de saúde pública muito importante, e a doença é um vírus próximo, né, de uma origem próxima, familiar, então acabou gerando esse nome da varíola do macaco, ou alguns utilizam o nome em inglês, né, o monkeypox, e aí pode ficar um pouco mais complicado. Ou já ouvi usar também a varíola símia, símia do macaco, né, então vocês podem observar essas nomenclaturas diferentes. E nesse caso, a transmissão acontece como, da varíola dos macacos? É principalmente pelo contato próximo com uma pessoa que esteja doente. Certo. Então, ou contato respiratório. Respiratório. Sim, é possível. Porém, o principal risco é tocar em feridas de pessoas que estejam com a doença. Certo. Né? Então, essa doença ela pode se apresentar, né, por meio de lesões ao longo de todo o corpo. É o principal sintoma. E se você tocar nessa vesícula, né, uma pústula, na verdade começa com uma manchinha, aí depois vira um carocinho, depois ela se torna uma vesícula, né, uma vesícula é uma bolha, né, depois essa bolha se preenche de pus, depois vira uma casquinha e no final de tudo que essa casquinha cai, né. Certo. Então a pessoa pode ser diagnosticada em qualquer um destes momentos, né, quanto mais ela demora para procurar ajuda, o estágio da doença é diferente. E o contato com lesão em qualquer um desses estágios, ele pode gerar uma transmissão. Então, quando a pessoa está doente, ela realmente tem que ficar isolada até cair todas as crostas, né, as casquinhas das feridas. Objeto também pode causar uma transmissão? Por exemplo, uma pessoa que está com a doença, toca em alguma coisa, é possível transmitir dessa forma? É possível. Então, assim, roupa de cama, né? Os ambientes, né? Então, a gente já até aprendeu bastante disso com a Covid, né? Sobre a importância da higienização, higienizar as superfícies com álcool, né? Então, isso é possível também. Compartilhamento de copos, né? De talheres, durante esse período de transmissão, tá? Que fique bem claro. Entendi. E enquanto a pessoa está ali, por exemplo, com essa bolhazinha que você comentou, tem dor, tem febre, que tipo de outra manifestação tem no corpo da pessoa?
Então, nós estamos estudando ainda essa doença nova, né? Bem ali no começo, nós estudávamos uma evolução bem típica, né? Primeiro o surgimento de um mal-estar, de uma febre, aí depois apareciam os gânglios, em seguida apareciam as lesões. Nós até falávamos que essas lesões eram disseminadas por todo o corpo. Muitas vezes elas começam ali no rosto, no tronco, e depois que vai para os braços e para as pernas, né? E até chegar na fase das casquinhas, né? Das crostas, das lesões, né? Hoje a gente já está observando que nem todo mundo tem febre, né? Tem casos em que as manifestações são mais localizadas. Tem gente que teve apenas uma única lesão, né? Tem gente que se manifesta com uma proctite, ou seja, uma dor ou uma infecção na região do reto, né? Ou na região genital. Então, se você apresentar qualquer pessoa que apresente qualquer um desse tipo de sintomas, precisa realmente procurar uma avaliação. Desculpa, eu não sei se eu entendi direito. Então é possível que uma pessoa tenha e no corpo dela só vai aparecer uma lesãozinha só? Sim. Pode acontecer. Pode acontecer. Por isso que é importante estar atento. Isso, ainda mais nesse momento que nós estamos trabalhando para conter a disseminação da doença, né? Reduzir o máximo possível os casos novos. Então, em caso de dúvida, procure um serviço de saúde para que seja realizado o exame, fique em isolamento até que esse resultado seja descartado. Agora há pouco, explicando para a gente assim, de uma forma muito legal, muito clara, obrigado pela sua ajuda aqui, você falou desse caminho, né? Desse estágio todo aí da doença, né? Essa jornada até que se livre da doença. Começa com a mancha, depois vira a bolha, aí vira a ferida que pode ter pus, aí depois ela seca, tal, enfim. Quanto tempo demora tudo isso? Olha, tem 14 a 21 dias. Pode demorar 2 a 3 semanas, né, esse caminho completo, né? Certo. Aí vai depender de caso a caso. Por exemplo, pessoas que têm a imunidade mais baixa têm uma tendência a que esse processo demore mais, né? E tem casos que vão ter uma resolução mais rápida. Depois, fica mancha como uma cicatriz na pele ou desaparece totalmente? Olha, costuma desaparecer, mas assim, por exemplo, uma complicação possível, se a pessoa fica coçando, tira a casquinha, né? Uma das complicações possíveis é uma infecção no local, na pele, certo, por bactérias, né? A própria unha ali. Isso, então lembra da catapora, né? Sim, acho que todo mundo tem todo mundo tem uma cicatriz da catapora, então da mesma forma pode acontecer com a varíola. Então se pegar sol, né, no local da lesão, né, ou se tivesse infecção, aí é possível. Eu não lembro se eu tive catapora, acho que eu tive varicela, eu acho, uma coisa é a mesma assim. Coisa. É a mesma coisa? É, a catapora é a mesma da varicela. E aí aquela bolinha vermelha, quando é criança, uma aflição danada, a gente acaba coçando. Nossa, ninguém segura, porque né? coça muito. E essas da varíola dos macacos também coçam? Essas feridas coçam Sim, também? Elas coçam e tem algumas que são bastante doloridas. Então, como parte do tratamento, muitas vezes nós até precisamos utilizar medicamentos específicos para dor. Qual que é a diferença, assim, fiquei um pouquinho na dúvida, da varíola dos macacos e aquela que a gente já conhecia dos humanos? Além das bolhas, que parece que são diferentes, qual as grandes diferenças, assim, doutor? Então, a varíola, essa convencional que nós já conhecíamos, ela foi erradicada do mundo, né? Então, em 1977 foi o último caso e no mundo inteiro não se identificou mais nenhum caso e a partir de 1980 nós até paramos de utilizar a vacina porque realmente já não tinha nenhuma pessoa no mundo com essa varíola, né? E até existe estamos estudando esse assunto também, né? A partir do momento que se parou de vacinar para varíola, começaram a devagarzinho aumentar os casos da varíola do macaco, porque aquela vacina gerava uma proteção parcial contra a varíola. Algum tipo de proteção já? Sim, só que a varíola, aquela lá, ela era bem mais grave, bem mais letal, né? Então, tinham casos até de transmissão, de mãe para filho, enfim. Uma outra questão que nós ainda não comentamos, quando a gente estava falando da transmissão, é que está sendo estudada a possibilidade de transmissão pela relação sexual, né? Então, isso a gente ainda vai aguardar os estudos para ter uma confirmação sobre isso, porque, obviamente, se a gente falou que a transmissão é pelo contato próximo, numa relação sexual, esse contato próximo acontece. Muito íntimo, né? Muito íntimo.
E aí agora já existem descrições de que o vírus foi observado nas secreções, no esperma, né, e em secreções, então a gente não sabe ainda o quanto isso pode ter um papel para a transmissão desse vírus. Se, por exemplo, depois que termina, que caem todas as lesões, as croças, a pessoa ainda pode continuar transmitindo pela relação sexual, e existe uma orientação para quem teve a doença continuar usando o preservativo por pelo menos 3 meses, né? Claro que a gente sempre orienta usar o preservativo sempre, né? Por conta de muitas outras doenças também, o próprio HIV, as hepatites, a sífilis, né? Mas agora um motivo a mais, que é a varíola dos macacos. Certo. Obrigado por essa explicação. Tem alguma associação com a falta de higiene? Não, não tem associação. E também qualquer pessoa está suscetível, né? Então não tem ninguém que esteja protegido. Eu vejo algumas pessoas idosas, né, falando assim, mas quando era criança eu tomei a vacina, né, da varíola naquela época, né? Então, assim, talvez aquela vacina dê alguma proteção parcial, mas nós não recomendamos que essa pessoa baixe a guarda, a gente recomenda que essa pessoa se proteja. Afinal, essa vacina foi aplicada há muito tempo atrás, né? E aí nós já estamos aí com a expectativa de novas vacinas, né, que estão para chegar, né, eu espero e que vão contribuir, né, nessa redução da cadeia de transmissão. Apareceu o primeiro sintoma, né? De repente lá aquela manchinha e tal. Enfim, a pessoa está preocupada. O que ela deve fazer? Qual que é o passo a passo para ela identificar se tem ou não tem? Ela precisa procurar um serviço de saúde. Né? Muitas vezes eu tenho visto casos que é muito bom que as pessoas procurem, porque as doenças comuns que causam bolhas, elas ainda estão acontecendo. Então, eu já vi casos, por exemplo, que era o herpes zoster, que poderia ser uma sífilis, ou que poderia ser um herpes simples, né? Então, só o profissional de saúde, né, que vai ser capaz de fazer essa diferenciação, né? E também fazer a coleta do exame específico. Então, o diagnóstico hoje, a gente coleta material da lesão e faz a pesquisa, né, do material genético do vírus, que é o PCR. Então, isso é que vai descartar completamente. É o mesmo da Covid, o PCR? É a mesma tecnologia. Mesma tecnologia, só que é feito na feridinha, na lesão. Certo, colhe ali mesmo. Ali mesmo, com um cotonetezinho, né? Nós não temos ainda nenhum tipo de exame sorológico, né, disponível, nem para saber se a pessoa já teve, se está protegida, nem para avaliar a doença atual. Então, é essa coleta do material da lesão mesmo. E nas unidades de saúde já é possível fazer? Já é possível, toda a rede já está mobilizada, né? Os hospitais já têm que ter os seus planos de atendimento, de treinamento das equipes. A rede básica de saúde também tem feito diagnósticos, então isso tem sido muito bom. Infelizmente, assim como aconteceu no caso da Covid, de outros momentos que nós passamos, junto com a informação vem a desinformação, né? Preconceitos, agora a gente tem uma ferramenta aí que ajuda tanto que a internet, mas também que propaga mentiras e tal. Vou fazer essa pergunta para esclarecer, mas eu tenho certeza que quem está em casa já sabe a resposta. Existe algum grupo que tem mais risco de contrair esse tipo de varíola? Explica para quem ainda tem dúvida, doutora. Então, tá bom. Muito importante essa pergunta, tá? O que foi observado até o momento, nessa investigação dos casos que já aconteceram? Que a maioria dos casos tem acontecido em homens, tem muito poucas mulheres acometidas, mas já temos, inclusive aqui em Brasília. E muitos com relato de homens que fazem sexo com homens, né, em relações ou homossexuais exclusivas ou não, né? Então, o que isso sinaliza para a gente? Sinaliza que essas pessoas têm que prestar uma maior atenção à prevenção, né? Mas todos temos que nos proteger, porque essa doença pode acometer qualquer pessoa. Então, por que acontece? Está acontecendo neste grupo específico? Porque eles provavelmente estão sempre juntos, frequentam os mesmos locais, né? Eles têm uma rede ali de relacionamento, né? E o quanto a relação sexual em si pode estar contribuindo é o que a gente falou anteriormente, que isso ainda vai ser estudado, né? Mas qualquer pessoa pode ser acometida pela doença. Já temos no mundo casos em mulheres, casos em crianças, casos em pessoas heterossexuais, casos em pessoas idosas, imunocomprometidas. Mas neste momento, essa transmissão está acontecendo de uma forma mais intensa neste grupo. Então, eles têm que ser alertados disso para que eles se protejam mais. Então,
Então é isso. Certo, importante todos tomarem cuidado, mas existe um dado que comprova que hoje está acontecendo mais nesse grupo, né? Isso, a gente tem que dar a informação para que a pessoa, a partir da informação, tome os cuidados devidos. E a informação, ela não tem preconceito, é número, né? Dado, né? Isso, né? É informação e a gente tem que fornecer, né? É. Porque quantas vezes a gente falou, se alguém tivesse me avisado, eu teria feito diferente, né? E o contrário também, para quem trabalha na área, e principalmente precisa salvar vidas, seria muito ruim, né? Se tivesse esse dado e não divulgasse, parecia, olha, não está se preocupando e tal, né? Tem os dois lados, né? E até como serviço de saúde, né, de vigilância epidemiológica, eu sei ali onde está acontecendo o problema de uma forma mais importante, então eu vou lá e intensifico tudo o que precisa intensificar, eu faço mais medidas de proteção, né, para a gente tentar conter, né, os casos. Vou fazer uma pergunta agora bem pessoal, de quem realmente quer aprender com você. Eu não posso perder essa oportunidade aqui, né, Lelê, de aprender com ela, né? Eu tenho a impressão de que a gente vive um período da humanidade em que acontecem mais infecções, transmissão de vírus, etc. Por exemplo, estou com o Correio Brasiliense aberto aqui, eu não sei nem a pronúncia, mas parece que já tem um novo vírus na China, é Langia, é isso? Isso. Enfim, é isso mesmo? A gente tem tido um número maior mesmo de infecções que se espalham tal, ou não? Eu que estou desinformado. Não, a gente também tem mais tecnologia, temos mais exames diagnósticos, temos mais locais que fazem esse tipo de procura, esse tipo de pesquisa, e nós temos mais comunicação também. Comunicação, né? Consegue cadastrar tal, né? Então, assim, se fosse 20 anos atrás, descobrir um vírus lá na China, até a gente descobrir aqui no Brasil, isso era muito demorado. Hoje em dia é instantâneo, né? Então, acredito que seja mais nisso. Nós temos mais capacidade de diagnóstico, mais comunicação. E talvez no passado, situações que a gente achava que eram outras coisas, né? Outros diagnósticos, uma pessoa morria, não se sabia de quê, né? Ou adoecia, ficava sem diagnóstico. Hoje a gente consegue saber melhor. Né? Então, acredito que é mais isso. Entendi. E no caso desse novo vírus, Langia, tem-se informação? Ainda está muito no início essa... É muito preliminar, a gente ainda vai ter que acompanhar, né? É o mesmo caminho, acho que com a Covid todo mundo acompanhou muito como é que é o caminho disso, né? Mas é importante a gente apoiar, né, esses serviços de vigilância, esses serviços de notificação, né? Apoiar as pesquisas, né? Porque a gente viu o quanto isso tudo foi muito importante. Vamos falar de Covid. É um assunto ainda que a gente precisa dar atenção. Quando é que a gente pode dizer, superamos a pandemia? Olha, é difícil a gente falar antecipadamente, porque foi tudo tão difícil, né? Mas assim, nós já tivemos grandes avanços, né? Por meio da vacina, nas 2 ondas que nós tivemos agora no ano de 2022, o número proporcional de óbitos já foi muito mais baixo. Então, isso é muito positivo. Né? Mas eu acho que a gente aprendeu também a ter um pouquinho de cautela. Sim. Né? Então, a gente aprendeu essas medidas de prevenção e aprendemos na prática como a vacina foi assim tão importante. Agora convém a gente esperar um pouquinho mais para ver a evolução das coisas, né? Para saber quando a gente vai poder ficar um pouquinho mais descansado com isso. E por isso que é importante também tomar todas as doses direitinho da vacina, né? Sim, infelizmente ainda tenho visto pessoas que não tomaram nenhuma dose ou que não tomaram os reforços, né? Então isso é super importante, principalmente para a saúde individual da pessoa, mas também pensando aí na saúde coletiva. Sim, pensar no próximo, né? Então, pessoas imunossuprimidas, né? A gente ainda tem pessoas com Covid internadas. Então, pessoas com baixa imunidade, né, que por conta de doenças que essa pessoa apresenta, ela não responde tão bem à vacina assim. Então, ela pode ter consequências importantes, né? Então, essas pessoas ainda estão aí, ainda estão internadas e a gente tem que ter respeito, né, por elas e fazer a nossa parte também enquanto sociedade. Exato. E a gente tem um histórico, né, eu posso falar por mim, agora sou pai, estou com uma bebezinha de 2 anos, o hábito mesmo de levar no posto de saúde para vacinar, né, uma confiança de que aquele medicamento já foi testado, enfim, que é importante, né? A gente tem um histórico disso de anos, né? Sim. Não podemos perder isso, né? E para essas pessoas que estão resistindo à vacina, eu tenho falado assim, poxa, milhões de pessoas no mundo inteiro já vacinaram.
nós vimos o quanto isso ajudou e o quanto foi seguro, né? Então, a gente já tem essa segurança, né? E se há algum caso de algum efeito, se é que há, é tão mínimo em comparação com os benefícios, né? Isso acho que nós profissionais da saúde, nós temos esse compromisso de fazer uma notificação, fazer uma investigação aprofundada e que nós temos visto que esses casos são raríssimos, né? Então, o benefício compensa bastante. Você falou agora há pouco, então, outra dúvida minha aqui, sobre herpes zoster. É aquela que dá aqui, o sintoma aqui é uma faixa no peito ou nas costas? Isso. Parece que é uma dor excruciante, né? Muito. Ele é a reativação do vírus da catapora, acredita? É mesmo? É a catapora que dá na criança. Certo. Então, muitas vezes quando o indivíduo chega na fase adulta, o sistema imunológico ele pode envelhecer e aí ele fica um pouco mais fraco pelo próprio envelhecimento do sistema imunológico e esse vírus pode se reativar. Então, quando baixa? Isso. Então, o herpes zoster é como se fosse uma catapora localizada que ela reativa naquele trajeto do nervo. E aí, por isso que é muito doloroso, porque é uma dor no nervo, né? Também pode acontecer se a pessoa tem outros motivos de queda de imunidade, né? Outras doenças que geram baixa de imunidade. Então, um indivíduo jovem que apresente o herpes zoster, ele também precisa ter a sua imunidade investigada. Tem alguma ligação, assim, de repente com estresse, pessoas que estão passando um momento, assim, emocional também mais complicado, que baixa a imunidade, né? Já acompanhei casos. E nós estamos num outro momento também super favorável, que acabou de chegar uma nova vacina também contra esse herpes zoster. Mesmo? Sim. Que legal. Chegou no Brasil, agora deve ter 2 meses. Já está disponível? Já está disponível apenas na rede particular, por enquanto. Nós estamos aí batalhando para que ela chegue na rede pública, né? E é uma vacina de 2 doses e ela pode ser aplicada a partir dos 50 anos de idade e serve para evitar essas reativações. Só 50 anos? A partir dos 50 anos. Entendi. A partir dos 60 anos já é muito importante. Entendi. Mas a pessoa pode tomar a partir dos 50. Tem casos, eu tô perguntando isso porque tem uma celebridade que esses dias teve uma paralisia facial e parece que é isso mesmo, no caso do Justin Bieber. Sim. É o herpes zoster. É o mesmo vírus. É o mesmo vírus. É o mesmo vírus. Ele pode então ser aqui nas costas, no peito, ou então... Qualquer nervo do corpo. Entendi. E aí, é isso. Essa vacina também, ela tem sido super positiva. Às vezes, essa dor que fica depois é uma dor muito limitante, né? Uma dor importante. Precisa tomar medicamentos, muitos, né? Para isso. Então, mais uma situação de saúde que é possível evitar por meio de vacina. Que a gente... Porque, às vezes, a gente comunica bastante, tem que comunicar mesmo, né? Covid, agora a gente está falando bastante de varíola dos macacos e tal, mas existem outros vírus aí que a gente precisa prestar atenção e tal. Na sua opinião, assim, o que a gente poderia falar para ajudar quem está em casa e de repente não está tão atento? Que outro tipo de cuidado a gente tem que ter, já que tanto a rede privada quanto a pública oferece proteção? Sabe o que eu queria fazer o convite, então? Para todo mundo pegar o seu cartão de vacina e atualizar. Porque muitas vezes as vacinas são muito lembradas na infância, né? Porque o pai leva, vai no posto de saúde, o pediatra cobra, né? E aí fica muito associado vacinação com o período infantil. Mas existem vacinas recomendadas para todas as faixas etárias, né? Então, para adolescentes, temos a vacina da meningite, vacina contra o HPV. Né? Para os adultos, temos vacina contra a pneumonia, contra a meningite, contra a hepatite B. Né? Então, super importante. Hoje, os bebês já saem da maternidade com a vacina contra a hepatite B. Né? A primeira dose ainda é na sala de parto. Mas antes, né, do ano 2000, ninguém era vacinado. Então, tem muitos adultos que não estão vacinados contra a hepatite B, que precisam procurar o posto de vacina. A antitetânica precisa ser tomada a cada 10 anos, né? Então, confiram o cartão de vacina, porque às vezes acontece algum acidente de risco, e aí se você tiver com sua vacina atualizada, você já vai estar protegido. E quem não tem um cartão? Porque talvez perdeu, não via a importância de guardar com tanto esmero, o que fazer? Tudo de novo. Tudo de novo. Isso. O serviço de saúde, ele abre um novo cartão e refaz as vacinas. Né? Então, meus pacientes, eles já sabem. Quando eu chego, não tenho cartão, pois então nós vamos fazer tudo de novo, porque é muito importante garantir a proteção também. No primeiro ano da pandemia, 2020, né?
A pandemia foi 2020, começou em março de 2020. Lá para novembro, eu tive citomegalovírus. E foi muito punk, assim. Porque no início eu achava que podia ser Covid, aí depois tinha, assim, um mal-estar de fígado e tal. Falei, caramba, será que eu tô com hepatite? E foi difícil para eu entender o que era. Não sei se também eu vacilei um pouco, porque a gente fica com medo de sair de casa, tal, etc. Eu tava fazendo teste de Covid o tempo todo e não era Covid. Mas depois eu fiquei sabendo que era uma coisa que se tivesse dado na minha infância, seria tranquilo. Talvez a minha filha tenha tido e eu não tenha percebido. E comigo me derrubou, acho que ficou umas 6 semanas de cama. Já acompanhei alguns casos assim. O bebezinho ótimo e o pai acabado. Destruído. Vi vários casos dessa situação. É um vírus super comum, sabia? Mesmo? Se a gente pegar os adultos, mais de 90% dos adultos em algum momento da vida tiveram citomegalovírus. Para ele, infelizmente, a gente não tem vacina, né? E o que a gente é transmitido por gotículas respiratórias, por contato, e às vezes a gente até nem consegue identificar de onde veio esse vírus. Uhum. Ele é muito benigno, não costuma dar grandes complicações, só esse período mesmo de desconforto. E é longo, né? É longo. Foi mais de mês, assim. De cama, acho que fica umas 3 semanas. Agora, assim, em pessoas que têm que pegam, curou, né? Uhum. E depois futuramente adquirir alguma condição de baixa imunidade, ele também pode dar consequências importantes. Então, pacientes transplantados, pacientes com quimioterapia, pessoas portadoras do HIV que ainda não estejam em tratamento, né? Elas podem ter complicações graves do citomegalovírus. Então, de novo, né? Cuidar da saúde de uma forma geral, mas na grande maioria dos casos. Você sabe que eu tive quando era criança e demoraram a fazer o diagnóstico. Eu tomei uma bezetacil à toa. Caramba! Depois o médico falou, você não precisava de bezetacil porque era citomegalovírus. E aí eu já tinha tomado. E não tem o que fazer, né? Assim, é esperar, né? Tratamento sintomático, o nosso sistema imunológico faz todo o trabalho pra gente. Lelê, não tá fácil, né, Lelê? Eu me sinto às vezes assim como no Matrix, né? E vem um vírus aqui, vem outro ali, você vai e tal, né? Tem que ir desviando, né? E aí eu achei que eu já tivesse vencido o cito, então tem que tomar cuidado e ficar atento, porque se a resistência baixar, pode manifestar de novo, é isso? Mas só nessas situações muito extremas, né? Não é situação de estresse, não. É só situações muito extremas mesmo. Mas aí, por exemplo, numa situação de um câncer, um transplante, já existe todo um acompanhamento específico para prevenir. Mas queda de imunidade, então, não significa que vai ter uma dificuldade maior, não é isso? Não, só casos muito extremos mesmo. Certo. Vamos falar, para a gente encerrar nosso papo aqui, que está super instrutivo, sobre hepatite. Você falou por alto, mas acho que é importante, inclusive tem uma campanha que está rolando no rádio, tal, de informação sobre vacinação e também sobre exame, não é isso? Isso, todo dia 28 de julho é o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. É um outro vírus que foi descoberto ali no final da década de 80, né? Então, o vírus da hepatite A, ele é aquela que o pessoal associa muito com criança, né? Porque ela é de transmissão fecal-oral, né? Então, por água e alimentos contaminados, ela dá aquele desconforto transitório e depois a pessoa recupera, né? Uma porcentagem muito pequena dos casos vai ter um quadro mais grave. Temos vacina, procurem lá no cartão de vacinação, quem nunca teve, né? Agora, as hepatites B e C, elas foram descobertas agora mais recente, no final da década de 80, né? E é uma doença mais silenciosa, tá? E que ela pode evoluir com um quadro crônico, né? Então, tem muitas pessoas que adquiriram naquela década de 80, não se sabia que existia o vírus, então quando fazia uma transfusão de sangue, por exemplo, não se tinha a triagem, né? Porque não sabia que existia o vírus. Então, recomenda-se todo mundo acima de 40 anos de idade, pelo menos uma vez na vida, fazer o exame da hepatite B e C. É muito importante, porque nós temos tratamento efetivo, a hepatite C cura, né? E a hepatite B também tem um tratamento super eficiente, se ela ficar crônica, né? Então, também convém fazer o exame diagnóstico. Se der positivo, já faz o tratamento. E se der negativo, para a hepatite B, nós temos a vacina. Para a hepatite C, infelizmente, nós ainda não temos a vacina, mas temos o tratamento. Você explicou, não sei se eu estava desatento aqui, ô burrão, mas eu vou perguntar de novo, porque o pessoal de casa pode estar com a mesma dúvida.
Eu não sei quais vacinas tomei, perdi meu cartão, parará. Eu preciso procurar um infectologista para ele me orientar aí no posto de saúde e tal, ou eu posso ir direto para o posto de saúde, uma unidade de saúde, e lá eu faço o meu cartão e já tomo tudo? Pode ir direto na sala de vacina. Certo. Aí, nas salas de vacina, vão aplicar todas as vacinas disponíveis na rede pública. Tem algumas vacinas que podem ser disponíveis apenas em centros especializados, né? Algumas vacinas, por exemplo, que temos na rede pública também, que são para grupos específicos de pessoas com imunidade mais baixa, enfim. Aí o médico que acompanha a condição crônica tem essa capacidade também. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença pulmonar importante, ela tem direito à vacina contra a pneumonia, mesmo se ela for jovem, né? Então, o próprio pneumologista, né? Mas, obviamente, o infectologista está aí disponível também para colaborar com essa parte, né? E existe algum tipo de cuidado no sentido de não misturar vacinas? O pessoal do posto, da unidade de saúde vai saber me orientar? Por exemplo, olha, você está tomando agora hepatite, é melhor esperar um pouquinho para tomar aquela outra. Tem esse tipo de cuidado? Tem, mas eles já sabem. Eles já sabem. O pessoal de sala de vacina, eles são maravilhosos. Sim, eles sabem sim, tudo. maravilhosos. Eu tive a oportunidade agora na Covid, né? Em casa somos 3, e às vezes a gente vai numa unidade, às vezes vai noutra, muda, né? Tá morando num lugar, vai para o outro e tal. E em todos os lugares, assim, muito bem atendido, o pessoal sabe das coisas, impressionante. Não estou fazendo uma crítica aqui ao privado, pelo contrário, mas no público, todos que eu fui, assim, muito, muito bem treinados, né? Sim, eles conhecem bem o Programa Nacional, né, de Imunizações. Nosso Programa Nacional é exemplo para o mundo todo, né? Então, eles conhecem bem, fizeram um grande trabalho vacinando muita gente para a Covid num curto período de tempo, né? Eles têm que receber os parabéns também por isso. Parabéns e obrigado. E obrigado também pela sua presença aqui. Onde é que o nosso telespectador, o internauta, consegue te encontrar? Deixa, por favor, aqui o seu contato de rede social, talvez. Como é que a gente consegue... Eu trabalho no Sírio-Libanês, eu trabalho também na Universidade de Brasília, né, atendo lá no Hospital Universitário de Brasília. Não sei, eu nunca fiz isso. Meu Instagram, Valéria Paz 99, pronto. Não sei nem por que esse 99, mas é isso. Obrigado pela sua presença aqui, gostamos muito. Já está convidada para voltar mais vezes para tirar as dúvidas, não só do pessoal de casa, mas também do apresentador, que tem um monte de dúvida ainda aqui. Tá joia, é um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que você gostou também dessa conversa, importante conversa, a gente precisa falar sobre saúde, é muito importante que você se cuide, atenção, fique atento a todas essas informações, busque, e se tiver alguma dúvida também pode deixar sua pergunta no nosso canal, na medida do possível a gente responde, encaminha também para a doutora, enfim, o importante é que você e a sua família estejam protegidos e atentos a tudo que anda acontecendo. Se inscreva no nosso canal, vou repetir esse convite, é muito importante, ativa as notificações aí e a gente se encontra. Valeu!